Total. E é aí que eu entra um pensamento meu sobre a direita, entendeu? A direita é culpada pela situação que a gente tá aqui, assim também. Porque quando era o Moro fazendo a mesma coisa que o STF tá fazendo, só que o Moro fazendo, ignorando o devido processo legal, a direita apoiou, aplaudiu. E eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu, na época, tava muito feliz de ver o Lula preso. E eu não tinha a inteligência e a sutileza de entender o processo que estava acontecendo de verdade. Porque quando o Moro ignora as competências dele e a forma com que a justiça deveria ter ocorrido para o Lula, independente se a gente gosta do Lula ou não, e a direita aplaude, você abriu um precedente perigoso aí. Então eu acho que o STF, vendo isso, falou: pô, se um juizeco de Curitiba tá conseguindo ignorar a Constituição, ignorar o devido processo legal, eu sou o STF, porra. Por que, que eu não conseguiria também? Entendeu? E nisso ele começou a legislar, entendeu? E então a direita precisa entender e fazer minha culpa. Na época da campanha do Bolsonaro para reeleição, os bolsonaristas ficavam entrando no TSE para calar pessoas. Fizeram isso várias vezes. Obviamente que o TSE aceitava mais pro PT do que para eles, porque o STF tava junto com, né? Queria que o PT ganhasse, pelo visto. Então, qual que é a estratégia dos bolsonaristas naquele momento? Não tinha estratégia nenhuma. Eles estavam sacrificando o conceito da liberdade de expressão para tentar um ganho político, tentando a sorte com o seu maior inimigo político da eleição. Ou seja, não tinha estratégia nenhuma na direita, sacou? E aí fica difícil falar que, porra, a direita defendeu a liberdade de expressão quando entrou no TSE pra calar os seus inimigos políticos, sacou? Então, por isso que o Brasil tá complicado. As pessoas nunca realmente defenderam os princípios. É isso que a gente tem que defender. Não um símbolo político como Bolsonaro, ou um lado, ou um espectro político como direita e esquerda, entendeu? Eu sempre temo de usar o termo direita, porque eu acho que ela nem existe no Brasil, né? E agora, com relação à prisão do Lula, eu não sou jurista, né? Então, eu nunca fiz uma análise com relação a isso. Eu gosto muito da análise do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, que não é jurista, mas debruçou-se sobre o assunto, ele fala mesmo, né? Ele fala que a Lava Jato, ela fez exatamente tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo nesses inquéritos. E eu gosto muito da análise do Paulo Figueiredo com relação a tudo isso. E eu também, né, estava ali celebrando os atos da Lava Jato. E hoje, essa coisa do garantismo jurídico que tem no Brasil, que nem isso é mais respeitado, né, e não está sendo colocado em xeque, ninguém questiona, quando é para a direita, né? Ou seja, quando as vítimas são pessoas que são contrárias à esquerda, não digo nem direita, né? Mas as pessoas que não querem o comunismo no Brasil. Para essas pessoas não existe garantismo, não existe nada. E eu acho que esse é um problema que não sei se a gente vai conseguir solucionar em vida, sabe? Tirar o clubismo do Brasil. Vem cá, vamos pensar o Brasil como país, como nação. Nós queremos, de fato, a ausência do devido processo legal. Ah, não, mas se for para pegar um narcotraficante, um criminoso, a gente aceita. Mas se for para prender gente comum, não. Eu acho que nós temos que defender isso em qualquer circunstância. E é óbvio, né? É um desafio. O devido processo legal é quando a pessoa pode apresentar a defesa da acusação que foi realizada e ela pode saber do que ela está sendo acusada. No caso das vítimas do Alexandre de Moraes, ultrapassam em muito, ou seja, o que não tem como colocar um grau de paridade naquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo e o Moro e a Lava Jato fizeram, porque eu, por exemplo, nunca fui acusado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes nunca pegou e falou assim: ó, estão aqui as provas, que estou 3 anos investigando o jornalista Alan dos Santos. Estou 3 anos sem ver minha esposa, 3 anos sem ver meus filhos. O meu terceiro filho, o Pedro, eu só peguei no colo. Hoje o Pedro corre, anda, fala. E o Alexandre de Moraes até hoje não mostrou. Não, na verdade, não é ele que tem que apresentar, né? Mas a PGR ou qualquer Ministério Público
até hoje não mostrou para um juiz de competência, porque eu não sou de competência do STF, ou seja, o meu foro não é o STF, eu não sou político, eu não trabalho para nenhum político, eu não pertenço a partido político, enfim, meu foro não é o STF. E nenhuma acusação foi feita pelo Ministério Público para que eu pudesse ter acesso aos autos, para que eu pudesse descobrir do que estão me acusando e assim apresentar a defesa. Eu não estou sendo processado. Né? Nenhuma vítima do Alexandre de Moraes nesses inquéritos está sendo processado, está sendo investigado eternamente, usando-se de todo tipo de força policial para poder levar materiais, como fizeram na sede do Terça Livre, etc. Isso não tem paralelo com a Lava Jato. Né? E o que o Alexandre de Moraes está fazendo realmente é um crime que, mesmo que não tivesse em nenhum papel, todo ser humano deveria dizer: não, isso não pode acontecer. Nós não podemos admitir que homens sejam investigados fora do seu foro, né? Ou seja, se a pessoa está... Se o Lula, então, o argumento dos petistas, o Lula não poderia ser, então, condenado porque o CPF dele, ou seja, o CPF não, o CEP dele não é em Curitiba, mas em São Paulo, ele deveria ser julgado por um juiz em São Paulo. Então você imagina o caso das vítimas do Alexandre de Moraes, que estão sendo, então, investigadas na Suprema Corte, sem nunca nem terem foro para isso. O problema é que quando o Alexandre de Moraes vai argumentar, ele vai dizer que o crime que está sendo investigado é de atentado ao Estado Democrático de Direito. Pô, mas o que é um atentado ao Estado Democrático de Direito? Qualquer pessoa, em sã consciência, consegue imaginar o que é você destruir o Estado estabelecido, que é você ter forças equivalentes à própria força do Estado. Tanque, fuzis, bombas, granadas, milícias armadas. Né? Ou seja, você tem ali um grupo estruturado e que vai então apresentar algum tipo de ameaça ao poder estabelecido. E aí, ao dizer que opiniões são uma ameaça à democracia, eu sou obrigado a dizer: Alexandre de Moraes vai tomar no cu. Não, porque eu não estou falando com um adulto. Eu não estou falando com um adulto, entendeu? Você tá falando com um cara louco, né? Exato. É loucura o que ele vem fazendo. Ele tem uma coragem. E aí, que na verdade, esse é um tema interessante pra gente conversar. Eu queria